bem com você? Há uns 15 meses atrás, era mais ou menos outubro de 2024, eu me encontrava bem ansioso, parecia que eu não tinha tempo para mais nada, que as coisas não tinham sentido, que eu sempre estava sem tempo, e eu decidi que eu precisava mudar de vida, que eu não estava contente com os meus resultados, com o meu comportamento, enfim, eu não estava nem mais me suportando. E uma coisa que eu fiz foi decidir cortar alguns laços, mudar meus ambientes, deixar de andar com algumas pessoas que eu andava, embora eu as respeite, são os meus amigos ainda, mas não fazia mais sentido. Parecia que o tempo me engolia e eu via várias pessoas à minha volta que tinham o mesmo tempo que eu, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e que estavam atingindo resultados incríveis. Pareciam pessoas realizadas, plenas, e eu tive aquela mudança de hábito ali. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi começar a cortar o açúcar. Comecei a tomar café preto, sem açúcar, que até é uma forma de a gente se disciplinar, porque a gente quer tudo docinho, quer tudo molinho, quer tudo morninho, e quando a gente começa a se desafiar, mudar nossos hábitos, mudar nossos comportamentos, a gente consegue atingir novos resultados. Porque muitas vezes a gente quer ter novos resultados, mas a gente continua com a mesma rotina, andando nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, assistindo os mesmos programas, enchendo a cabeça com os mesmos conteúdos inúteis. E eu comecei ali, eu parei de comer açúcar, diminuir, né? Obviamente a gente ingere açúcar em outros alimentos, mas comecei a diminuir, cortei o açúcar do café, e aquilo ali começou a me dar sentido, tomar um café amargo, sentir o gosto do café, porque se a gente consegue cortar o açúcar, a gente vai cortando outras coisas. Quando a gente vai mudando nossos hábitos, outros micros resultados ao nosso redor vão acontecendo. Eu voltei a treinar, diminuindo o refrigerante, cortei o refrigerante também, porque era uma coisa que eu era muito viciado em refrigerante. E ali eu já comecei a sentir pequenos micro resultados já, mas eu não estava feliz ainda. Comecei a tomar banho frio. O banho frio, ele renova a nossa energia, ele acorda a gente para a vida, a gente fica menos tempo no banho também, e é transformador quando a gente decide mudar, quando a gente não está contente com os resultados e a gente decide fazer coisas diferentes. As coisas acontecem, o milagre acontece. Muitas vezes o problema é que a gente espera que o milagre aconteça já na primeira semana e não acontece, ela vai demorando assim. E ali de outubro para 2024 até agora, que a gente está em fevereiro de 2026, a minha vida ela transformou de uma maneira assim, incrível. Parei de me preocupar com os outros, com o que os outros pensam. Eu faço aquilo que tem sentido para mim, sempre tentando respeitar o espaço do próximo, o limite do próximo, mas fazendo aquilo que me agrada, sabendo dizer não, sem parei de me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar, que às vezes a gente faz as coisas ou deixa de fazer as coisas sempre na tentativa de agradar o outro, sendo que a pessoa que a gente tem que agradar é nós mesmos. A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, que nos faz sentido, sem que isso cause também sofrimento e dor para o outro, mas nem por isso a gente tem que dizer sim para todo mundo, que as pessoas elas acabam julgando os problemas, as obrigações, os conflitos para cima da gente. Se a gente não cuida, a gente fica servindo como um lixo da pessoa. Elas vêm e colocam tudo ali e a gente tem que carregar, e não é por aí. E muitas vezes dentro da própria família a gente tem que saber dar esse basta, saber dizer esse não e saber se posicionar, fazer aquilo que faz sentido pra gente, não ficar carregando o mundo nas costas, aprender a perdoar as pessoas também, porque se tem uma coisa que deixa a gente para baixo é a gente ficar carregando a mágoa, o ódio, aquele sentimento de injustiça no ombro. A gente fica carregando muitos fardos que não faz sentido nenhum a gente carregar. Se alguém fizer alguma coisa pra gente, ok, não preciso mais andar com aquela pessoa, mas também não preciso ficar carregando aquele ódio mortal dentro da gente, desejando que a outra pessoa se dane, que ela se prejudique, que ela tenha sucesso. Porque quando a gente
vibra essa energia, essa frequência, é a frequência que a gente está. Isso vai acabar afetando no nosso dia a dia, nos nossos resultados. Se a gente fica atrás de migalha, querendo explicação para tudo, querendo achar um culpado para tudo, a gente acaba perdendo foco e energia. E era isso muito que estava acontecendo comigo. Eu direcionava uma energia em coisas que não têm sentido. Assim, eu sou responsável pela minha vida. Não é a minha mãe, não é meu pai, não é minha esposa, não é meu filho, não é meu vizinho, não é o governo, não é, enfim, seja quem for, meu amigo, não é meu inimigo, não é meu conhecido, não é meu desconhecido. Os nossos resultados dependem da gente. E se a gente acaba frequentando ambientes, lugares, andando com pessoas que nos trazem prejuízo, a culpa não são daquelas pessoas, mas sim de nós mesmos que optamos por trilhar aquele caminho. A frequência da prosperidade, da abundância, da plenitude, ela depende da maneira que a gente se comporta e não do ambiente externo. Porque se a gente depender do ambiente externo, a gente nunca vai ter paz. Sempre vai ter alguma coisa que não é como a gente planejou. Nem sempre vai dar certo as coisas. Às vezes a gente planeja de um jeito e não dá, a gente vai lá o quê? Recalcula a rota, muda nossos planos e continua seguindo. Mas sem ficar se lamentando, se vitimizando, ficar naquela frequência de escassez, de vitimismo, de chororô, de reclamação. Para quem é cristão, segue a Bíblia tem muitos códigos de vivência, de como a gente ser próspero na vida, ser abundante. A reclamação não leva a nada. O povo de Israel, quando foi para o deserto, ficou murmurando, e uma travessia que seria ali de semanas, levaram 40 anos para chegar na terra prometida, por causa da reclamação, da murmuração, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre atribuindo ao outro a culpa do nosso insucesso. E isso é bem natural. A prosperidade, a abundância, ela é natural. A gente que acaba atraindo a pobreza, a miséria, por quê? Com os nossos comportamentos. A gente está numa zona de conforto ali, mesmo que seja uma porcaria, e não quer sair daquilo ali. E depois reclama do governo, reclama do vizinho, reclama do tempo, reclama do trânsito, sendo que a gente faz parte disso tudo e que o mundo reflete aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Essa transformação que a gente quer do mundo, ela tem que vir da gente. Seja você a transformação que você quer do mundo, como já dizia Mahatma Gandhi, indiano, que fez uma revolução por meio da paz. A gente tem que parar de cobrar do outro, sempre é o outro, sempre é o tempo, é o trânsito, é a inflação. Não, cada um é próspero de acordo com aquilo que emana, de acordo com aquilo que vibra. Então, vamos fazer um excepcional 2026. Já estamos indo para o mês de março, vai passar o carnaval agora, então agora que começa o ano, como muita gente diz. O meu ano não, na verdade, é só um encerramento de ciclo para fazer algumas reflexões, planejamentos, mas a vida é cíclico, é constante. A gente tem que treinar todo dia, a gente tem que trabalhar todo dia, assim como está tudo certo de eu ir na praia na segunda, na terça, na quarta, está tudo bem também. Mas não tem problema nenhum de eu trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, está tudo certo. Isso é uma questão psicológica, esses rótulos, tudo para quê? Para moldar as pessoas e escravizar. O sistema escraviza as pessoas não percebem isso. No consumismo, a gente nunca está contente com aquilo que a gente tem, a gente sempre quer mais, está tudo certo? Se a gente não deseja alguma coisa, a gente vai atrás daquilo, mas sem estar pegado àquilo, senão a gente acaba não aproveitando o caminho. Então, vamos mudar a nossa mentalidade, o tal do mindset, vamos reconfigurar. É muito difícil tirar os traumas da infância, né? Muitas vezes os pais super protegeram a gente para evitar que a gente se prejudicasse na vida, mas isso acabou prejudicando, acabou deixando bebês, criando gente mimizenta, reclamona. Ou teve aqueles também que abandonaram os filhos totalmente, foram criados de qualquer jeito, também tem o trauma da rejeição. Então a gente tem que saber que a maneira que a gente se comporta foi aquilo que foi configurado na infância, na primeira infância ali, desde que a gente está na gestação, nascimento, e a gente carrega essas marcas da vida no próprio DNA, esses traumas mentais, sem perceber. E a gente vai seguindo um padrão, reclama dos pais, mas faz igual, reclama dos avós e continua fazendo igual, sendo que a gente que é responsável pelos nossos próprios resultados, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pelo nosso humor, a nossa felicidade depende de nós mesmos.
E a felicidade não é a gente sempre estar pleno, extravagante, pleno sim, mas não explodindo de alegria, gargalhadas, não. A felicidade é a gente encarar a vida como ela é, parar de reclamação. Sempre, se a gente cair numa selva, que tiver um leão, sei lá, por falta de combustível na aeronave, caiu, não adianta a gente querer fazer uma live ali, porque o avião caiu, porque a companhia aérea não colocou combustível corretamente e eu não admito. Não, a gente tem que pegar, seco na canela, fugir do leão. E a vida é mais ou menos assim. Quando aparecem as situações, a gente segue em frente. Veio pandemia, lockdown, não adianta ali eu ficar reclamando se eu gosto ou se eu não gosto. A gente tem a nossa posição, é claro, nosso posicionamento, mas a gente tem que arrumar uma alternativa, seguir em frente, gastar energia naquilo que faz sentido, que vai mudar realmente a nossa vida. Então, fica a dica, vamos cuidar da nossa vida, vamos seguir em frente, parar de reclamar, assumir as rédeas, dirigir a própria vida, ser o diretor do nosso próprio filme, parar de assistir porcaria de série, novela, escutar música de reclamação ou música de ostentação. Não, vamos construir uma vida porque a gente é de acordo com as nossas experiências que a gente tem, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, aquelas pessoas que a gente anda, os ambientes que a gente frequenta. Então, vamos ser o próprio piloto da nossa vida, ser o diretor, e vamos dirigir o filme da nossa vida. Parar de assistir porcaria, dedicar o tempo é igual para todo mundo. Vamos treinar, tomar bastante água, ficar em silêncio e fazer boas leituras, que no final das contas a gente prospera. Eu em 1 ano eu evoluí, que eu tinha que ficar parado em 10 anos parado, eu evoluí em 1 quando eu mudei meus comportamentos, meus hábitos. Não é fácil a gente mudar hábito, mas a gente tem que colocar uma disciplina e ir fazendo, até que vira um novo hábito, e daí a gente vai conseguir explodir, ser pleno e aproveitar essa passagem rápida na Terra, que é tão rápida, ela é um sopro, quando a gente vê ela está acabando. Então um beijão no coração, gente, fica com Deus, um forte abraço, até uma próxima.